Olá, estamos aqui realizando mais um vídeo da série Edificando. Eu quero compartilhar com os irmãos um princípio da Palavra de Deus, usando o texto de Josué capítulo 5. Nós vemos nesse episódio que os filhos de Israel estão entrando em Canaã. Mas aconteceu algumas coisas interessantes. Eles saíram do Egito porque ficaram escravos 430 anos. E depois que eles saíram do Egito, Deus trouxe eles para o deserto, para que eles passassem pelo deserto até chegarem em Canaã. O deserto foi um lugar difícil para eles. Foi um lugar de prova, mas foi um lugar em que Deus queria curar o coração deles, curar o povo de Israel. Porque eles estavam com uma mentalidade de escravos. Eles ficaram escravos por muito tempo. Então, eles tinham que perder essa mentalidade de escravos que eles tinham do Egito para poder tomar posse da terra prometida. E uma coisa que aconteceu, como você sabe na história, eles saíram do Egito, mas viviam murmurando, reclamando no deserto e morreram no deserto. Aqueles que saíram do Egito não chegaram à terra prometida. Eles morreram no deserto e os filhos desses que morreram no deserto é que tomaram posse da terra prometida. O que os pais, desses que entraram na terra esqueceram? Que o mesmo poder que tiraram eles do Egito é o mesmo poder que iria colocar eles na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra muito abençoada. A Bíblia fala que para carregar um cacho de uva precisavam de 2 homens. Imagina o tamanho do cacho de uva. Era uma terra que manava leite e mel, uma ótima terra. E Deus prometeu essa terra para eles, mas eles esqueceram do poder de Deus que aconteceu no Egito. Em apenas 2 anos eles passaram pelo deserto, eles tinham que chegar à terra prometida e confiar em Deus, que ia usar o mesmo poder e força para dar a terra prometida para eles, o mesmo poder e força que foi usado no Egito. Portanto, eu quero colocar aqui um princípio muito importante para a nossa vida pessoal, porque o Egito aponta para o mundo. Nós somos livres do mundo pelo poder de Deus. Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Com mão forte Ele nos trouxe a salvação, Ele nos trouxe a vida. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a tal ponto de tomarmos posse da terra prometida, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando você toma posse da terra prometida, você vai ter um tempo de pouco esforço e grande resultado, vindo debaixo da bênção de Deus. É isso que Ele tem para a nossa vida. Mas muitos, depois que se convertem, acabam vivendo no deserto. E porque não entenderam a palavra, ou não conseguem compreender a mão de Deus, eles acabam ficando patinando na vida e vivem no deserto por muitos anos. E muitos nem conseguem entrar na terra prometida. Eu quero colocar um princípio que está em Josué 5. Eu vou ler aqui o verso 2. Diz assim: Nesse tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Ou seja, Deus pede para Josué circuncidar aquele povo, porque todos esses que estão agora quase que entrando na terra prometida, em Josué capítulo 5, são os filhos daqueles que saíram do Egito. Eles mesmos nasceram no deserto, porque teve um tempo no deserto em que aqueles que tinham 20 anos para cima morreram. E de 20 anos para baixo, são os filhos destes que estão aqui para entrar na terra prometida. E quando eles fazem a circuncisão, isso aponta para a gente, para a aliança. Essa aliança Deus estabeleceu em Abraão. E uma coisa interessante é que quando Deus pede para Josué fazer isso, depois Deus chega para Josué e fala uma coisa super interessante no verso 9. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós a humilhação, o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, no momento em que os filhos de Israel fizeram a circuncisão, nesse processo aqui, nesse tempo, Deus retira deles o opróbrio do Egito. Deus arranca, Deus cura eles. Então nós precisamos também entrar no processo de aliança com Deus. E a aliança aponta para aquilo que precisamos fazer entre nós e Deus, e nós e as pessoas que Deus colocou na nossa vida, que são nossos irmãos. Muita gente, mesmo cristã, mesmo convertida, não consegue entrar na terra prometida, porque não vive em real aliança com Deus. Uma aliança de coração, uma circuncisão de coração. A aliança com Deus fala de santidade, aponta para uma vida que realmente você não defina o que você quer, você não defina os seus passos. Quando você está em aliança com Deus, você vive o que Jesus falou em Lucas. No capítulo 17, ele fala que quando você decide seguir a Cristo, você deve renunciar à sua própria vida, renunciar a pai, renunciar a mãe. Você não pode amar ninguém mais do que Jesus Cristo. Jesus falou isso: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o irmão ou o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Você não pode amar nada, nenhuma pessoa, nenhuma coisa além de Cristo, porque senão você não é digno de seguir a Cristo. E ele também fala no final do texto: quem não estiver disposto a renunciar a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Eu penso que muitas pessoas não conseguem entrar na terra prometida, ou seja, viver a bênção de Deus na vida, porque ainda não renunciaram a tudo quanto tem para Jesus. Quando você entende que o caminho de Deus é perfeito, quando você compreende que os planos dele são mais altos que os nossos planos, você se rende, você aceita. E aí você começa a viver o melhor de Deus para a sua vida. Enquanto nós queremos viver o que nós queremos, enquanto queremos viver os nossos sonhos, nossos planos pessoais, nós não saímos do deserto. Mas quando nós rendemos a nossa vida em aliança com Deus, deixando tudo na mão dele de verdade, aí nós começamos a experimentar a terra prometida. Vocês vão entrar numa terra que vocês não edificaram, vocês vão ter casas que vocês não edificaram, vocês vão ter plantações que vocês não plantaram. Isso Deus deu para Israel como bênção e disse para não esquecer que não foi o braço de Deus, né? Nunca diga, diz isso em Deuteronômio, ele fala, nunca diga que foi o teu braço que conseguiu essas coisas. Deus fez isso de propósito. Muitas vezes a gente quer se esforçar para conseguir algo, mas isso não é bom para nós, porque se nós alcançássemos, pensaríamos que é nosso braço, estaremos em orgulho. E Deus garantiu que a terra prometida era uma terra que estava pronta, que eles não fizeram nada, só iam herdar, receber a herança. E é isso que nós precisamos aprender. Para você ou para nós recebermos a herança, nós precisamos estar em aliança com Deus e com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, que são nossos irmãos. E aliança tem esses dois sentidos, né? Um é nós com Deus e o outro é nós com nossos irmãos. Nessa aliança, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser sinceros. Minha pergunta é, você tem aliança com as pessoas das suas células? Você tem aliança com as pessoas que estão na sua igreja, no seu núcleo? Porque muitas pessoas vão para a igreja, até vão para a célula, mas não se abrem, vivem escondendo os medos, vivem escondendo a vida. E enquanto não se entra em aliança, não se toma conta da terra prometida, não se entra na terra prometida. Outro princípio interessante, eu quero ler aqui também, no verso 10, diz assim, estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães sem fermento e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha que interessante, quando eles comeram da terra prometida, no dia seguinte não veio mais o maná. Isso aponta para a novidade de vida. Tem muitas coisas que você está acostumado, mas quando vem o novo, o velho vai embora. Quando você experimenta a terra prometida, o maná cessa. Isso aponta para um novo tempo na nossa vida. Quando você entra em aliança, você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou antes. Você começa a ter uma dependência de Deus que você nunca tinha antes. Você começa a ver Deus fazer coisas maravilhosas que você também nunca viu na sua vida antes. Isso aponta para o lugar que Deus quer que você viva, para o lugar que Deus quer que você se renda, que você aproveite. E muita gente não consegue entrar nesse ponto, não consegue entrar nesta fase da vida, por causa da murmuração, da reclamação. Quero colocar alguns princípios aqui para terminar essa palavra. É que a murmuração ou a incredulidade é que impede muita gente de entrar na terra prometida. Porque muitas pessoas acabam ficando bravas até com Deus, porque desejavam alguma coisa, ou quer muito alguma coisa, e chegam diante de Deus e pedem, Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e quando Deus fala não? E quando não é a vontade de Deus para a sua vida? Como é que fica? Não podemos nunca esquecer do Pai Nosso, que diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa. Quando nós entendemos que nós precisamos somente viver a vontade de Deus, aí a coisa fica mais fácil. Aí nós conseguimos entrar na terra prometida, aí conseguimos ver a terra que emana leite e mel. Então nunca entre nesse espírito de murmuração, de reclamação. Se Deus permitiu que aconteça alguma coisa na sua vida, glória a Deus. Se Deus não permitiu, glória a Deus também. Ele sabe todas as coisas. Nós devemos sempre reconhecer a mão de Deus em tudo que acontece em nossa vida, sabendo que a nossa vida está nas mãos dele. Tudo concorre para o nosso próprio bem. Outro princípio é que às vezes vem situações na nossa vida que nós precisamos fugir da carne e correr para o Espírito. Às vezes tem algumas pressões e algumas circunstâncias difíceis que a nossa primeira vontade é sair correndo, é fugir, não executar, não enfrentar. Mas isso é sinal de criancice, de meninice. Nós precisamos sim enfrentar o que temos que enfrentar no Espírito, confiando em Deus, sabendo que Ele conduz a nossa vida e nos leva à vitória. Então eu quero deixar esse princípio hoje aqui. A aliança leva você para a terra prometida. Viva em aliança com Deus, em santidade, e com as pessoas que Deus colocou
na sua vida, com o seu líder. Tenha aliança com o seu líder, tenha aliança com a pessoa que Deus preparou para ensinar você, para edificar a sua vida, para compartilhar a palavra dele com você. Valorize isso, valorize o seu tempo com essas pessoas, valorize o seu tempo com Deus, porque é essa aliança que vai levar você para a terra prometida, para aquilo que Deus tem para você, uma terra que emana leite e mel. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.